Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje é dia de conversarmos sobre o poder transformador da prece. O que é a prece de fato? Quais são os seus reais benefícios? Agora, com a expositora espírita Rose Silqueira. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, transmitido pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, Esferas da Vida no ar. E hoje é dia de conversarmos sobre o poder transformador da prece. E a gente inicia com uma frase do nosso querido Chico Xavier, que é uma frase importantíssima, que ele fala que, no mínimo, a prece nos pacifica para que nos encontremos nós mesmos, por nós mesmos, a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. Isso é no mínimo. E agora a gente vai aprofundar aqui com a expositora espírita Rose Silqueira, que já está aqui no estúdio com a gente. Seja muito bem-vinda, Rose. É um prazer tê-la aqui no Esferas da Vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Priscila, agradeço a todos que nos assistem nesse momento e quero dizer que esse convite para mim também é uma alegria imensa. Rose, você contou pra gente que é expositora espírita, trabalhadora do Centro Espírita Fonte Viva e da comunidade espírita Caibar Schutel, da cidade de Matão. E eu falo para vocês que eu fico muito feliz de ter a Rose aqui, porque eu conheci a Rose mais esse ano, Sim, no evento, né, do Espíritas em Ação, que foi um evento muito, muito importante, muito bom. Aprendi muito no evento, com ótimos palestrantes. E eu já parabenizo mais uma vez que tem o Espíritas em Ação o ano que vem também. Parabéns pelo evento. Eu falei para a Rose que não deve ser fácil produzir um evento daquele, não é? É um evento gratificante e que nos deixa muito felizes, viu? Ah, eu imagino, muito Sim, bom. sim. Rose, o nosso tema de hoje é um tema muito acolhedor, eu acho, né? Muito bonito. Quando você falou, Pri, que tal a gente conversar sobre a prece? Eu falei, nossa, que bom, é um tema maravilhoso que o próprio Cristo, Jesus Cristo, que foi o espírito mais puro, mais evoluído, que já veio, né, aqui para o planeta Terra, que encarnou no planeta Terra, ao longo de sua tarefa sempre utilizou deste recurso que é a prece, que é a oração. E a gente podia começar pelo começo, que é o que de fato é uma prece, Rose. Bom, então vamos lá. A gente fala de uma maneira mais simplista, Claro. que a prece é um momento de intimidade com Deus, que é o nosso Criador. É o momento em que nós despimos a alma para colocarmos na mão daquele que nos criou as nossas angústias e também buscar sabedoria, força e paz nessa fonte criadora. Então, prece, ela tem um capítulo todo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 27, onde lá nós aprendemos as qualidades da prece, a eficácia e a ação. Eu vejo que muitas pessoas ainda confundem orar com rezar. Rezar, quando a gente pesquisa lá no dicionário, que a sua origem vem do latim recitare, que é recitar na língua portuguesa, muitas pessoas ainda recitam a oração de uma forma maquinal. E os espíritos nos ensinam então que esse momento com Deus não pode ser maquinal, automático, palavras bonitas, mas não sentidas. Então, prece é o momento onde nós despimos a alma, nos colocamos perante o Criador, de tal forma que nós consigamos, ao nosso entender de nós mesmos, do nosso mundo íntimo, buscando esse equilíbrio com o Pai. Olha, com certeza. E muitas pessoas se preocupam em fazer bonito.
quando vai, né, desenvolver uma prece, tem vergonha de fazer uma prece em público, porque a vaidade fica acima do propósito da oração. E talvez essa pessoa ainda não tenha entendido realmente o que de fato é uma oração, não é isso? Sim. No Evangelho está escrito lá na qualidade da prece, aquilo que Gilberto Gil maravilhosamente coloca. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Então, na verdade, a prece não são dizeres bonitos ou preocupação com o que se vai falar. Nós costumamos dizer às pessoas que orar significa recolher, buscar o deserto em nós, esquecermos tudo que está à volta e nos colocarmos nas nossas angústias, nas nossas preocupações. Porque se a prece não tiver como meta nos dar sabedoria, trazer paz para que nós passamos pelas dificuldades e nos dar força para continuarmos o bom combate, não é uma prece. Então é a primeira coisa que nós temos que fazer. Para orar, eu preciso compreender que o que eu devo falar é o que eu sinto e não o que o outro espera ouvir. É como se a gente se entregasse. É uma entrega. Se colocasse inteiramente à disposição de Deus. Sim, é isso. Quando a gente pensa em orar, e a espiritualidade nos diz no Evangelho, não façais como os hipócritas nas sinagogas ou nos templos que gritam o quanto amam o Pai ou o quanto o mundo está difícil e nós estamos certos. Se coloque em segredo, na tua intimidade, converse. Prece, numa palavra mais entendível, seria um momento de diálogo com o nosso Criador. E quando a gente dialoga com o Pai, a gente busca ser verdadeiro. Nós estamos falando com alguém que nos conhece, que nos criou e que, portanto, sabe das nossas potencialidades e das nossas fragilidades. Então é importante que nós sejamos verdadeiros e que aquilo que nós estejamos falando seja diretamente o que nós estamos sentindo. É a primeira coisa que temos que entender. E quando a gente não é verdadeiro, a espiritualidade, os bons amigos espirituais e Deus sente, sabe, né? Não adianta a gente querer fazer bonito para o mundo espiritual, não é verdade? Sim. Até porque os benfeitores dizem assim: há preces que não saem daqui. Elas não têm o poder de nos elevar, de nos fazer sentir toda a energia que jorra do alto. Porque segundo o que nós aprendemos, todo instante a espiritualidade manda na nossa direção energias benéficas que nos envolvam, que nos façam sentir que nós não estamos sozinhos. Mas a maioria de nós não sente essa energia porque não consegue se conectar, não se conecta com o alto. E para que isso aconteça, é algo diário, é algo desde a hora que nós abrimos os olhos pela manhã e nos sentimos de novo encarnados, no estado de estar na carne, buscando o aprimoramento do nosso eu. Então, ao abrir os olhos, agradecer pelo dia. Uma das coisas que a gente sempre deve aprender é que prece sem humildade também não eleva. Toda prece começa: Senhor, meu Pai, Senhor Jesus. Porque quando nós nos colocamos assim, nós primeiro nos colocamos na nossa condição ainda imperfeita e inferior. Então nós estamos querendo dizer que temos muito ainda a aprender, não é? Que no decorrer desse dia eu consiga aproveitar as horas para trabalhar o perdão, para ser menos aquele que julga e mais aquele que compreende. Que eu seja aquele que mais serve do que é servido. Que eu aprenda a amar mais do que me magoar ou me lembrar pelas situações. Porque se a gente já não acordar com essa ideia de que hoje pode ser melhor que ontem, a gente não vai bem no trabalho, nós não vamos bem nas relações interpessoais. Orar é vivenciar a melhora em nós. E a prece tem esse poder de modificar o nosso pensar para a vida. Então a gente coloca que fazer prece
É um momento de você pensar acerca de si mesmo, dos seus sentimentos e buscar vivenciar o que você fala. Porque a prece, ela é uma terapia, ela é um tratado com o Criador. Rose, no Livro dos Espíritos tem uma questão que pergunta qual é o caráter geral da prece. E a resposta é que a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, assim como você falou. Que pela prece a gente pode fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. O pedir e agradecer a gente pode até falar daqui a pouquinho, mas eu particularmente tenho dificuldade em louvar. Eu não sei, eu não entendo como que eu louvo a Deus. Às vezes, por mais que a gente saiba que Deus, né, é a inteligência, causa primária, inteligência suprema de todas as coisas, talvez para mim, ainda espírito, né, muito imperfeito, eu não consiga ainda, como muitas pessoas falam, eu amo Deus, eu louvo a Deus. O que é louvar a Deus na visão espírita? Na visão espírita, louvar a Deus está muito diretamente ligado a ser grato por tudo aquilo que você ainda não compreende e que você entende que nenhum homem na Terra seria capaz de criar. Vamos imaginar as pequenas coisas, a nós mesmos, a máquina perfeita que é o nosso corpo. Por mais que a ciência nos estude, por mais que ela busque, ainda existem coisas no próprio corpo físico que ela ainda não sabe explicar. Até ontem, poucos entendiam o porquê de uma vesícula, o porquê de um baço, o porquê de um pâncreas. E cada vez mais os homens percebem que tudo que existe na Terra tem um bem e pode ser utilizado para o nosso benefício. Então, quando a gente pensa em louvar a Deus, significa se colocar na posição de humildade, de que nem tudo nós somos capazes. Que existe uma inteligência suprema que cria todas as coisas e só ela é capaz de explicar como é que nós temos tantas flores de espécies diversas. Animais que nós não conseguimos reproduzir ainda. Não conseguiríamos fazer da mesma maneira que foram criadas. Assim como nós mesmos, essas bilhões de galáxias que existem, esse universo que até ontem, no nosso egoísmo e na nossa estreita visão, acreditávamos estar sozinhos. E hoje percebemos que se existe um universo tão grande, tantos bilhões de galáxias, tantas estrelas, por que não podem ter outros mundos habitados? Então, é entender, louvar a Deus significa se colocar na posição que nós somos. Seres ínfimos que ainda buscam a perfeição, mas que sabemos estarmos longe dela. E que existe um ser que é perfeito, que é luz, que é todo amor. E que por ser todo amor, criou tudo para que nós soubéssemos e pudéssemos viver de uma maneira melhor. Então significa ser grato. É a mesma maneira que você pegar um pequeno exemplo. Se você vai até uma pessoa, um morador de rua, e pergunta a ele, o que te falta hoje? E ele vira para você e diz assim, eu gostaria muito de ter um banheiro. E nós todo dia utilizamos o nosso banheiro sem dar a mínima importância à função. Sim. Então, para cada um, dentro da sua condição, ele enxerga de uma maneira. Mas ser grato pelas mínimas coisas que estão à nossa volta, significa dizer que existe, num universo tão grande, alguém que pensou isso nos mínimos detalhes. E que nós, por talvez a nossa pequenez, não nos compreendermos ainda, não temos condições de entendê-lo. Mas que ele existe. Com certeza. E eu também tenho aqui uma afirmação do livro Pensamento e Vida, né, que é do Chico Xavier, psicografado pelo Chico de Emmanuel, que fala que a concentração natural, antes de qualquer edificação no caminho humano. Eu achei tão profundo quando é falado assim, e também é o divino momento do, deixa eu ler aqui que está meio dobrado no lugar errado aqui a página, é o divino movimento do espelho da nossa alma, no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Então, no caso, a prece reflete o conjunto das nossas atitudes ante a vida, não é isso? Ante a vida. Na verdade, diferente do que muitos pensam, a prece é um momento em que nós podemos, como eu já disse no início,
desnudarmos de tudo aquilo que a gente finge ser para nos apresentarmos como realmente nós somos. Como nesse livro Pensamento e Vida, Emmanuel também diz que a mente é o espelho da alma em toda parte. Então é esse pensar que reflete o nosso externo e tudo que nós vivemos. Se nós temos um pensar equilibrado, condizente, que compreenda o que nós estamos vivendo e, sobretudo, aliado à prática que fazemos, porque é muito importante, não adianta eu orar para que o outro se melhore, para que o outro não seja maledicente, eu julgar o outro, se eu nunca paro para analisar a mim mesmo. Então é necessário que eu modifique o meu pensar na direção do bem, na direção daquilo que eu desejo. Porque uma prece como o Pai Nosso, né, que nós vimos aí no início com o Chico, quando ela é colocada, Pai, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, a gente está fazendo uma proposta com Deus. Jesus está querendo ser muito claro, porque as palavras não são palavras que nós não entendamos, mas a gente não para refletir sobre elas. Como é que eu oro todos os dias o Pai Nosso e eu não me modifico? Se eu estou dizendo ao Pai, perdoe-me, da mesma maneira que eu aprendi a perdoar os outros, e na verdade eu ainda carrego mágoa, eu não sei perdoar. A prece, ela tem uma estreita ligação com o perdão, com a modificação do meu eu para o bem. Nós vamos falar do perdão, porque é um tema importantíssimo, a gente sempre fala aqui no Esferas, e eu acho que tem que falar todo o programa, porque se a gente não consegue nem perdoar a nós, quem dirá perdoar o próximo, certo? Só uma última questão para a gente ir para o segundo bloco. Eu queria entender, na maioria dos centros que a gente frequenta ou que a gente visita, tem lá uma frase, o silêncio é uma prece. O que isso significa, Rose? Não só no centro, acho que tem outros templos em outras religiões, em igrejas, eu não sei, mas eu vejo bastante em centro espírita, né? Olha, eu colocaria de outra maneira ainda, eu colocaria silêncio e prece, não silêncio é uma prece. Mas no caso de dizer que o silêncio é uma prece, não é o silêncio da boca. Porque às vezes você vai ver várias pessoas em silêncio, olhando uma palestra ou ouvindo atentamente, porque ela está quieta, mas a cabeça está pegando fogo. Então, esse silêncio é prece, significa silenciar a agitação da alma, as perturbações, para poder ouvir o que realmente é necessário para que você tenha paz, para que você tenha sabedoria, para que você tenha essa força. É silenciar a tua tempestade íntima, para ouvir o que a espiritualidade ao seu redor quer te colocar de bem e de bom, para você acertar a sua bússola com o Pai. Então, nem todo silêncio é uma prece, mas a gente busca o silêncio da alma, das aquietações, né? Você vê que, por exemplo, você vai fazer uma yoga ou qualquer outro tipo de meditação, a primeira coisa que você coloca é como é que eu devo acalmar a mente. Silenciar a mente, não é a fala verbal, não é o que se produz fora, é o que acontece de tempestade dentro do seu mundo interior. Então, silenciar esse mundo, parar um pouco a agitação e buscar a tranquilidade que a prece traz para que você possa, além de ouvir os seus problemas, ouvir a espiritualidade que quer alargar a tua compreensão e também te ajudar a ter sabedoria para passar pelas dificuldades. Então, nem sempre boca fechada é silêncio e prece. Quanto aprendizado aqui no Esferas da Vida hoje, e a gente vai para o nosso momento Chico Xavier, e eu convido todos vocês a fazerem esta prece, esta oração com Chico Xavier. Peço permissão para condensar o meu agradecimento recitando a oração que ela orava comigo em espírito, quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vossos são o poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre assim seja. Muito obrigado. Das esferas. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre o poder transformador da oração, da prece. A gente conversa com a expositora espírita Rose Silqueira, mas antes eu tenho aquela minha super dica aqui para você que quer se aprofundar nos ensinamentos da doutrina espírita. Você pode assinar o jornal O Clarim, que o tema, olha, deste mês é Ser Espírita, além de outros temas, né, do Clarim que tem na parte interna do jornal. É um jornal que já faz mais de 100 anos, será, Rose, que está vamos dizer, que está no ar há muito tempo, né? Assim como a Revista Internacional de Espiritismo, olha lá, 7 bilhões de sonhos, são 7 bilhões, né, de pessoas no mundo, enfim. Então, assim, se você quer conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, não perca tempo, assine o jornal Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo. E agora a gente volta para o nosso tema, que é a importância da prece, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês costumam ter pressa para fazer uma prece? Na hora de dormir, uma oração, você faz só recitando, você sente realmente? Vamos ver esse filme, essa dica aí do canal Espírita, né, do Humor Espiritismo, canal Amigos do Bem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Para nós cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí. Que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Tá diminuindo a gente? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo. Foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Mas com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que
Ele já está quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Que eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. É que assim... Opa, peraí. Então o que eu fiz foi Uma bela prece. Oh, que coisa fofa! Até me emocionou. Caraca. Vou fazer prece. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, meu filho. Ah, não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Aí não, né? Não deixava. Que beleza, que legal. O canal é Amigos da Luz. Eu falei errado, eu falei Amigos do Bem, mas é o canal Amigos da Luz, Humor e Espiritismo. E eles explicam, né, nesse trecho, a importância da prece e o que realmente é uma prece de verdade. E que não adianta nada essa correria, essa falação para nós que estamos correndo sem sentir nada, não é, Rose? Exatamente. Não dá certo. Onde que a gente pode orar? Que é uma outra questão bem em dúvida das pessoas. Aonde eu posso orar em qualquer lugar, fazer uma prece, no banheiro, no quarto, escondido, tô passando mal, corro para algum lugar num cantinho. Como que é isso? Orar, você pode orar em qualquer lugar. Agora, o que precisa ser trabalhado é se você tem condições de orar em qualquer lugar. Porque há pessoas que conseguem, mesmo em meio à agitação de um trânsito, é o meu caso. Eu saio, estou dirigindo, o trânsito parou, eu estou com uma musiquinha instrumental, conversando com Jesus, lembrando que eu tenho o meu anjo protetor ou mentor espiritual, como a doutrina nos ensina, portanto eu converso com ele. Ao invés de enxergar um engarrafamento, um probleminha de perder uma chave logo pela manhã, ou de ter um problema grave no serviço para resolver, reclamar, é melhor recolher-se e orar. Então, orar significa recolher-se intimamente para estabelecer conexão com o alto. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Haja visto que nós somos os mesmos em todos os lugares. A diferença é como nós nos portamos. Então, quando nós aprendemos que a oração é um estado de espírito e que, portanto, faz parte da nossa vida como a higiene pessoal, como o alimento do corpo, oração é alimento da alma. Alimentar a alma não tem horário, é quando ela sente fome. Se a minha alma está faminta, eu tenho que alimentá-la com a oração. E a gente pode fazer uma associação com o nosso dia a dia. A gente acorda, é o café da manhã, é o almoço, é o jantar. É o banho da limpeza do corpo. É o banho. E a gente também, às vezes, precisa orar mais de uma única vez. Né? Então, se a gente precisa se alimentar pelo menos 3 vezes por dia, fazer higiene pelo menos 2 vezes por dia, por que não? De manhã fazer uma oração, na hora do almoço também, Exatamente. à noite também. Porque a gente vai se resguardando, já que pelo menos sabemos que somos espíritos imperfeitos, ignorantes, Sim. que estamos num planeta de transição, Sim. que a gente corra atrás do prejuízo, não é, Exatamente, Rose? até porque a maioria coloca a transição para o planeta. Então e é o somos- planeta, exatamente isso, você falou muito bem, porque quando você pega o assunto transição planetária, a maioria coloca que tudo à nossa volta vai mudar, mas se esquece que o primeiro a se modificar e modificar o olhar somos nós. Quem vai modificar o planeta Somos nós. Somos nós, são as Somos pessoas que nós. nele vivem, não é? Se a gente não tiver um olhar diferenciado para aquilo que está à nossa volta, nada se modifica. Haja visto que hoje os maiores problemas são os problemas da alma. A depressão, o suicídio, tudo acomete uma alma vazia, uma alma faminta de Deus, faminta do entendimento do que faz aqui na Terra. Então a primeira modificação é fazer a leitura do livro que nós somos. A gente costuma ler o outro, mas não tem coragem de abrir cada página nossa diária, que já escrevemos para fazer uma análise, e aquela que nós somos capazes de escrever. Eu falo que Jesus, ele
tem uma característica, ele tem uma característica maravilhosa, que é sempre de olhar para nós, enxergamos o que nós vamos nos tornar, não o que nós somos atualmente. Foi assim que ele escolheu cada um dos seus discípulos. Não pelos defeitos, pelas imperfeições, mas pelo que eles poderiam ser. Com a capacidade e a potencialidade divina que existe em cada um. Todos somos luz. Então é investir nisso que é necessário. A alma necessita do alimento. E o alimento mais adequado para a alma é a prece. Muitos palestrantes, algumas vezes eu ouço falar que a nossa conduta é uma prece. Sim. Não necessariamente a gente precisa entrar em conexão, em uma conversa com Deus. Mas assim, o dia a dia, a maneira como a gente age, como a gente se comporta, quem já tem uma conexão com Deus. Porque se você colocar nos seus atos, no seu comportamento, no seu pensamento diário, momentâneo e enfim, o tempo todo em ligação com Deus, você está em prece 24 horas. Exatamente. Porque Jesus já nos dizia, se seus olhos forem bons, você todo será luz. Então, o olhar significa como eu estou vivenciando na prática aquilo que eu faço na intimidade. Porque a maioria das pessoas oram por si, mas não fazem nada de diferente para que aquilo aconteça. Porque quando a gente pede saúde, está lá no capítulo 27 sobre prece, pedi e obtereis. Mas sempre a espiritualidade nos coloca, o que nós vamos pedir? Então a gente deve pedir sim, mas saber o que pedir e merecer aquilo que nós estamos pedindo. Porque nem sempre o que nós pedimos é o que vai fazer com que a gente alavanque para o progresso e para a nossa melhora. Essa seria uma outra questão do pedido. Muitas pessoas oram e a oração delas se resume a vários pedidos. Exatamente. Assim, a negociações com Deus. Olha, Senhor, se eu fizer isso, eu prometo que eu faço aquilo. Existe uma negociação aí grande, mas não é isso, né? Não. Primeiro porque se Deus é quem nos criou, portanto nós temos o nosso paizinho da terra, e o nosso paizinho da terra nunca nos oferece coisas ruins, ele quer sempre o melhor para nós. O Pai de todos nós, que é o Criador, né? Ele sabe mais do que nós o que nós precisamos. Então, na verdade, ao invés de negociarmos, nós deveríamos nos colocar nas nossas dificuldades que o Pai já sabe e pedir a Ele que alargue a nossa compreensão, que dê-nos sabedoria, que traga-nos paz e força para suportar. Porque mediante isso, os caminhos vão se abrir da maneira que nós precisamos e nunca da maneira que nós sonhamos. Porque muitas vezes, quantas vezes, nós não sonhamos com coisas que lá na frente vimos que não era o melhor para nós. Não entramos em situações que nós escolhemos e que depois olhamos e falamos, puxa vida, eu fui culpado de passar por isso. É minha escolha. Então é necessário que a gente perceba que há uma diferença muito grande entre orar sentindo a dificuldade, mas sabendo da necessidade de passar por ela, com essa prece ou oração onde você negocia o que você não quer passar. A gente sempre diz assim, o vizinho pode sofrer, pode ter uma doença difícil, todos podem se abalar, inclusive um abalo terreno terrível, que é você se separar de um ente querido, mas eu não. Então a gente sempre se coloca como se nós não pudéssemos, o outro pode. Então, orar significa entender que no mundo tereis aflições, mas que Jesus já disse que nós devemos ter bom ânimo, porque se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. E que mundo é esse que Jesus está falando? É o mundo íntimo, é a nossa modificação. E talvez os problemas na realidade não vão deixar de existir. Não é isso? Mas a gente fica mais forte para reagir aos problemas. A gente enxerga talvez com outros olhos, não é isso? Porque não é porque você fez uma oração ou uma prece que tudo na sua vida... Aliás, é assim, entender que paz é um estado de espírito. É a compreensão de que os problemas existem, mas o meu olhar para eles é diferenciado quando eu compreendo. Então eu tenho paz e vou passar, porque tudo passa. Isso também vai passar.
Então, paz realmente é um estado da consciência que já despertou para os momentos em que viverá na Terra. Porque se aqui é um mundo de provas e expiações, não há outra maneira. Se você aprendeu, você vai ser provado. E para passar na prova, a gente tem que todos os dias exercitar. Exercitar o perdão, exercitar a paciência, exercitar esse alimento da alma, que é estar buscando energias do bem para que a gente possa prosseguir bem na Terra. O que são as preces intercessórias? O próprio nome já diz, né? Aquilo que você faz para interceder por alguém, alguém encarnado ou alguém desencarnado. Eu acredito que para fazer uma prece intercessória, nós já demos um passo na direção de vencer um pouco o egoísmo. Porque a prece intercessória nada mais é do que compreender a humanidade como irmã. Então os espíritos oram pedindo ao Pai por nós. Quantos irmãos que nós já caminhamos juntos em outras existências e que hoje habitam o plano invisível, orando e intercedendo sempre por nós, para que nós tenhamos força, para que o Pai nos envolva em boas vibrações. E como nós não fazemos isso aqui na Terra por um filho doente, por um familiar necessitado, por alguém que precisa? Então a prece intercessória, primeiro, ela pode ser sentida e movimentada as energias da alma na direção daquele que vai receber. Mas também significa ação no bem. Porque a prece pela prece, ela só tem sentido quando a ação direciona para a modificação do eu. A gente tem que pedir, agradecer, mas a gente também tem que agir. Movimentar as engrenagens dos nossos sentimentos, da nossa mente, para que ela não enferruje, para que ela prossiga e para que ela caminhe na direção daquilo que é o melhor para nós. Tem até quando fala oração, tem a palavra ação, né? Ação. Junto com o orar. Exatamente. Por isso que a gente precisa orar e correr atrás, né? E dar exemplo. Os benfeitores nos dizem que não dá mais para ser neutro. Nós estamos numa época da modificação do eu e a gente tem que ter lado. Dizer que não se faz o mal não é o suficiente para dizer que nós somos bons. Hoje, ser bom significa agir na direção do bem. É você saber acolher, ser escutativa, mão que enxuga lágrimas, braço que afaga, que acolhe. A gente tem que ser isso. É isso aí. E a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre o poder transformador da oração. E agora o expositor espírita Haroldo Dutra Dias fala um pouquinho sobre a prece. Por isso dizia um filósofo, a prece é muito pouco o que nós vamos pedir, ou o que Deus vai nos conceder. Porque o desejo constante que nós temos, do momento em que acordamos até o momento que acordamos, é uma prece. Constantemente nós estamos pensando e desejando, e isso já é uma prece. Os momentos de prece são, na verdade, um momento de evangelização da infância dos nossos desejos. Orar a Deus é educar os desejos. E ninguém educa se isolando. É assim que o Cristo prefere nos reunir em grupos. Porque aí nós começamos a desejar, a pensar em conjunto. Começamos a articular uma estratégia de crescimento espiritual em conjunto. E mais do que isso, para a execução da nossa sinfonia, nós precisamos de outras melodias. Não basta a minha, não basta a sua. Nós temos que estar junto. É da lei. O
Orar a Deus é educar os desejos. Olha que frase profunda e realmente forte que a gente vem conversando sobre as atitudes, o dia a dia, o começo e o fim do dia, que realmente é uma prece. Podemos estar em prece 24 horas, educando as nossas más tendências de acordo com o divino, não é isso, Exatamente. Rose? Você viu que é o que a gente comentou agorinha, porque desejar, a gente deseja o dia inteiro. Então, realmente, o pedir, mas a gente tem que saber pedir e merecer o que a gente está pedindo, para ver se isso realmente, né, vai acontecer, vai ser obtido por nós. E veja que ele coloca uma coisa que é perfeita. Nós ainda temos que evangelizar os nossos desejos e esse desejar ou a prece, porque nós estamos ainda no sentido muito egoísta da coisa. E ele diz, Jesus veio nos colocar a todos como irmãos, então eu não posso desejar algo para mim que faça mal a você. O desejo tem que ser conjunto, que faça bem a todos nós como irmãos. Quantas vezes não há pessoas que desejam o mal para o outro? E ainda faz uma oração desejando o mal. Pede a Deus vingança, olha corrigenda. A evangelização desses desejos. Então, é exatamente isso que ele está falando. Nós ainda somos crianças espirituais. Estamos engatinhando na direção de balbuciar ao Pai as primeiras palavras do nosso entendimento. E esse Pai está nos evangelizando. E mandou o seu Filho preparado, que é Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, para que ele faça isso conosco. E Jesus, há mais de 2000 anos, está buscando fazer isso. Rose, a gente percebe pelas pesquisas, pelas informações do Ministério da Saúde, que as doenças psicossomáticas, emocionais, são as que mais crescem percentualmente ano a ano. Depressão, transtorno compulsivo, ansiedade, automutilação, né? Até o problema que a gente falou a semana passada do suicídio, que todos, né, que é um fim trágico, né, uma consequência trágica, com causas nas doenças emocionais, vamos dizer assim. O que a prece, a oração pode ajudar as pessoas com depressão, com ansiedade? Como que você enxerga esse contexto hoje que a gente passa? Nós vivemos atualmente as dores da alma, né? São livros, você quer vender, você escreve livros, o mestre da sensibilidade, o mestre Jesus, o amigo Jesus, porque nunca se buscou tanto entender, né? Ou nos entendermos. Existe um vazio muito grande, um vazio existencial. Né? E o que eu vejo, e eu vou me colocar nesse meio, nós como casas espíritas, como casas religiosas, em todos os nomes que tiverem, o catolicismo, os evangélicos, os espíritas, necessitam modificar essa postura do que é fazer prece. A prece ajuda? Ajuda, porque como você viu, durante todo o nosso diálogo é um desejo profundo de melhora. É um desnudar da alma, colocando as suas dificuldades e buscando esse suporte. É um alimento da alma, não é? É o que nós falamos. Mas nós, nas casas espíritas, nós, nas casas religiosas, devemos entender que não bastam as falas bonitas, as palestras, os passes, a água fluidificada, se você não tirar do teu eu um tempo para ser escutativa daquelas pessoas. Então nós fazemos, e eu vejo a diferença disso, é você estar indo na casa dessas pessoas. Na casa, tire um tempo da sua vida como um trabalhador na seara do Cristo e vá lá, em loco. Olhe nos olhos daquela pessoa. Deixe que ela se desnude e coloque os seus tormentos. E aí sim, comece ouvindo. O primeiro momento é que ela possa colocar tudo o que passa consigo. E aí a gente vem com a prece, com a orientação, muitas vezes sendo mais ouvido do que fala. Porque Francisco de Assis, muito sabiamente, dizia aos seus, naqueles momentos finais, vão a todas as partes, levem o Evangelho, se preciso, falem. Então, na verdade, é a postura
de acolher, é a postura de amar, é a postura de não julgar, é a postura de ouvir. Porque a nossa postura, o nosso jeito de enxergar, de olhar para o sofrimento, faz toda a diferença para o que sofre. Não adianta você ir com palavras que você decorou e chegar lá e dizer a ela: olha, lembra que Emmanuel falou para Chico, isso também vai passar, que Maria Santíssima mandou? Se a dor dela é tamanha que ela não consegue entender. Então é mais fácil você ouvi-la. E você entender a dor do próximo a dor, e às vezes chorar junto. Chorar junto. Não tem problema Chico, chorar. quando a mãe o procurou uma vez, que tinha acabado de perder o ente querido, que é o filho, ela chega, espera a fila toda, e quando chega até Chico, ela conta que perdeu o filho. Chico se levanta, vai na direção daquela mãe, e todos ficaram atentos esperando o que ele ia falar. Ele abraçou essa mãe e chorou com ela por hora. Choraram juntos. Chico não disse uma palavra, chorou. Muitas pessoas questionaram: nossa, Chico com tantos mentores espirituais, Emmanuel com tantos outros, Dr. Bezerra que poderia ter falado alguma coisa. Chico já dizia: muitas vezes as pessoas não querem ouvir nada, elas querem ser ouvidas e acolhidas na sua dor. Então eu digo que muitas casas religiosas, inclusive as casas espíritas, não estão preparadas para acolher a dor. Não é tentar modificar o outro para que ele entenda o que nós queremos passar, mas é ouvir o que o outro passa para que nós entendamos de que forma ajudar. Vivenciar, ter empatia com a dor do nosso próximo, não é isso? Exatamente. Porque às vezes a pessoa quer dar muitas lições de moral, e na realidade o que a pessoa precisa é de um colo amigo, de um acolhedor, falar realmente é ela difícil. Precisa chorar, ela precisa falar. Porque não é fácil, não é? Sim. E quando você falou que a prece está diretamente ligada ao perdão, ou o perdão está diretamente ligado à prece, o que você quis dizer, Rose? Eu quis dizer o que a ciência já comprova hoje em dia, graças a Deus, porque o que a doutrina nos fala desde 1857, com a decodificação através de Kardec, a ciência hoje comprova. Guardar mágoa, guardar dores da alma, como essa, que é você guardar do outro um ressentimento, significa adoecer células, trazer doença para o físico, porque a ausência do perdão significa uma alma endurecida, uma alma que ainda se diz cristão, mas não entendeu Cristo, porque aquele que nos seus últimos momentos de dor soube pedir ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Há 2000 anos nós ainda não sabemos muitas coisas. Então, quando a gente se vê imperfeito, a gente consegue ser menos cobrador do outro. Chico já dizia: ao outro dou o direito de ser como é, a mim o dever de ser cada dia melhor. Então, o perdão é a primeira alavanca acionada para que a gente possa caminhar na direção do nosso progresso, do nosso equilíbrio e do entendimento de que todos somos irmãos. Porque se o Pai, se o Criador é um só, como é que eu não posso perdoar aquele que Ele criou com tanto amor? Jesus dizia sempre, a todo momento, que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então, aquele que faz ainda com que o outro sofra é um doente, é um ignorante das leis divinas. Mas a pergunta que eu sempre coloco para as pessoas é: antes de querer ser tão ferrenho no cobrar e no julgar o outro, dizendo que ele foi mal, analise as suas más tendências ou as suas más inclinações. Será que você já é tão perfeito que cobra a perfeição do outro? E quem lê muito bem as obras, né, que Kardec nos trouxe, quem entende o Evangelho, entende o Cristo, a primeira coisa que compreende é: quanto mais evoluído for o espírito, mais ele não perdoa, porque ele nunca se magoa. O espírito evoluído, ele não tem necessidade de perdoar, porque ele não se magoa com nada. Somos nós imperfeitos que nos magoamos. Porque a hora que nós chegarmos num patamar de evolução e entendermos que somos irmãos,
O que você me fizer, que talvez eu tenha ficado triste, é porque ainda eu não consegui trabalhar em mim essa perfeição. Então eu preciso ser menos o que cobra, porque eu sei que eu também posso ter feito o outro chorar. Olha, que lindo, né? Que esse tipo de reflexão nos ajuda a seguir, não é, Rose? Sim. A gente percebe que todo mundo ainda está aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. E qual que é a sua dica final aqui no Esferas da Vida pra gente? Porque a gente sabe, né? Há 2000 anos, há mais de 2000 anos, Jesus veio na Terra, nos ensinou, né? Deixou aí muita informação, muito conhecimento, enfim. Por que será que a gente ainda não conseguiu, Rose? Ou a gente está conseguindo? Eu acredito que nós estamos melhores. Estamos. Se nós analisarmos a história da humanidade na Terra, quantas coisas, quanto primitismo que nós tínhamos no início, que éramos instinto à flor da pele, que hoje nós já condenamos. Perto de nós, acredito que ninguém vai ser preconceituoso, sem que ninguém abra a boca para defender. Perto de nós, acredito que ninguém vai levantar uma arma sem haver alguém que diga que a paz é o melhor caminho, que o diálogo também é. Então eu acredito assim, para finalizar, orar também pode ser cantar, entender. Eu sempre gosto de colocar um trechinho de uma música do Carlinhos Conceição. Temos tempo? Posso colocar? A gente tem 30 segundos. Agradecer, porque ele fala: espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus. E através dessa fala, ele chama-nos a atenção para que a gente se coloque. Não se esqueça que orar não é apenas se esconder a um canto, apagar a luz e tentar se conectar com o alto. É vivenciar o bem todos os dias. E a gente agradece de todo o nosso coração a sua participação aqui. Espero tê-la aqui sempre no Esferas da Vida. Muitíssimo obrigada. A gente fica por aqui e até a semana que vem, às 10h30 da noite. Um super beijo para vocês, uma boa noite. Busca a ciência, o ser pelos ossuários, no órgão morto impassível. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.